E vem conferir coisas positivas do arco final de Shingeki no Kyojin, o Attack on Titan. E eu vou continuar uma série de vídeos aqui no canal que chama Coisas Positivas, que seria quando eu pego um personagem, um mangá inteiro ou um arco específico e a partir daí eu tento encontrar o copo meio cheio. O destaque são obras que eu não gosto. Então é um exercício até interessante pra mim poder encontrar coisas positivas em coisas que eu não gosto. Esse é o terceiro vídeo dessa saga que eu tô fazendo aqui no canal. O primeiro foi sobre Dragon Ball GT. O segundo foi sobre o arco dos Fullbringers de Bleach. E agora vai ser sobre o arco final de Shingeki no Kyojin. E muita gente pode pensar, não, mas as pessoas não gostam do final. E não, o arco como um todo é legal. As pessoas na verdade não gostam de muita coisa do arco. Quem acha que o final só é ruim, o final é uma consequência de tudo que o arco foi construído. Então o arco não é bom, eu vou tentar achar coisas boas nesse arco. Mesmo que não sejam muitas, eu vou achar. E além disso, também vale destacar algo muito importante aqui. Eu tô focando no anime, porque eu nunca fui muito fã do mangá de Shingeki no Kyojin. Apesar do mangá ser bom na escrita, a história ser boa, o começo ser muito promissor, e só realmente no final a obra desandar, quando você pensa como um todo, o anime ele funciona muito bem, ele melhora muito o mangá. Porque o mangá, na minha opinião, o problema seria muito da arte dele. Ao mesmo tempo que eu acho que o autor ele manda muito bem na expressividade que ele coloca nos personagens, quando tem muitos personagens em tela, é uma grande confusão. Inclusive, naqueles arcos mais do julgamento do Eren, que é meio que no começo, você pode ver a confusão que era a arte dele. Personagens muito parecidos visualmente, principalmente por causa de cabelo, e às vezes você ficava confuso de quem estava falando. Então eu não era fã da arte dele, não achava tão boa, não achava tão interessante como um todo, achava que para expressão ele era bom, mas para quando você passava para ação ou até cenas muito abertas, gerava uma confusão. E além disso, mas tirando isso, a obra em si no mangá, o começo é muito boa, até o momento que eles saem da ilha, realmente é um mangá incrível. E bom, agora vamos falar um pouco sobre as coisas boas que tem no arco final de Shingeki no Kyojin. E a primeira coisa que eu acho muito positiva no arco seria a transição da passagem de tempo. Porque pra quem não lembra, a última sequência, pelo menos no anime, não sei se no mangá é diferente, mas de novo, tô focando no anime, é o Eren conhecendo finalmente o mar. E depois que ele conhece o mar, a temporada se encerra. Quando começa a próxima temporada e você acha que vai aparecer eles chegando na ilha, saindo da ilha e chegando na cidade, isso não acontece. O próximo arco já começa de uma forma bem diferente, que seria mostrando o outro lado, as pessoas que estão fora da ilha. E isso é uma ideia muito interessante, porque Shingeki no Kyojin nunca foi uma briga entre heróis e vilões, o bem e o mal. Na verdade, desde o começo eles sempre trabalharam muito o conceito de todo mundo ali tem um lado bom e um lado ruim. Tanto que dentro da própria ilha, quando você via dentro da muralha, você via como que a parte que era mais rica vivia numa parte que ela era praticamente isolada e ninguém chegava lá, enquanto as pessoas, o povo, sofria e morria primeiro. Você tinha uma tática militar que também servia praticamente colocando pessoas no abate. Então quando você vê dentro daquelas muralhas, você já vê que tem um conceito de que nem todo mundo é bom, todo mundo tem um passado ruim. É interessante como eles trabalham isso. Mas quando você vai tendo as grandes revelações de Shingeki no Kyojin, cada vez mais você vai vendo que quem está fora da ilha é o grande culpado, é o grande vilão, vai construindo essa narrativa. Então, quando a nova temporada que você espera que vai começar, com eles chegando do outro lado do mar, eles matando todo mundo, você muda o plano para quem era para ser os vilões, isso é muito interessante. E com uma animação tão boa, ajuda muito a fazer com que a gente conheça mais aqueles personagens e não vejam eles só como vilões, desde o Titã blindado passando aos novos que aparecem. Isso eu acho muito interessante. Pelo menos eu gosto muito desse conceito. Eu acho que no começo eles trabalham muito bem. Inclusive, isso já leva para o segundo ponto muito positivo. Como a gente conhece mais dos Titãs. Os Titãs originais, não os originais, mas os que saíram ali da ilha. Porque isso ajuda muito no primeiro ponto, que seria dar mais camadas para eles, mas e também dar mais humanidade para quem era para ser o vilão, ao mesmo tempo que você mostra como talvez a ilha e a pessoa da cidade não são tão diferentes assim. São pessoas com ideais diferentes, para criações diferentes, mas você vê que não importa qual é o ideal, tanto religioso como de criação. Os dois lados vão ter pessoas ruins do mesmo jeito. No fim das contas, muitos daqueles titãs e guerreiros e soldados são parte de todo um esquema que nem eles fazem sentido. Chega naquela frase famosa que é: pessoas que vão pra guerra
matam outras pessoas sem nem saber por que estão matando. E Shingeki no Kyojin, nessa parte, consegue trabalhar bem esse conceito. Tanto no começo, dando mais humanidade, que é o primeiro ponto positivo, como na segunda parte, mostrando como eles usam os titãs como uma arma de combate. Inclusive, a gente entra em outro ponto do arco final, que eu acho muito interessante, que Shingeki no Kyojin vai trabalhando bem, mas esse arco trabalha até um pouco melhor, que seria o conceito de alienação através da guerra. Como as pessoas ficam cegas quando tem um fanatismo tanto religioso, como um fanatismo na parte militar. Então esses três pontos iniciais são trabalhados muito bem. A humanização da parte realmente de fora da ilha, a parte de mostrar uma origem para fazer um paralelo, uma linguagem visual, para mostrar que a ilha e fora dela não é tão diferente assim, e também a parte do fanatismo militar, que já tinha na parte da ilha, mas essa parte é importante para consolidar que não é um lugar que é assim. Todo lugar vão ter pessoas ruins e pessoas boas e pessoas que lutam por quem não sabe. Então esse começo é muito promissor por tudo isso. Outro ponto que é muito interessante se destacar aí é a invasão da ilha. É muito bem animada, é muito bem feita. O Eren lutando ali e depois aparece a Mikasa e todo mundo. Até que aparece o Levi. É uma sequência empolgante, bem feita e muito bem animada. E isso é algo que vale destacar. A invasão da ilha, ela é muito bem construída como um todo. Porque logo depois que você conhece mais daqueles personagens que estão fora da ilha, é mais interessante como você vê o novo visual deles. Eu gosto da nova estética que a animação deu para os personagens, e eu digo mais do que isso, a sequência é muito boa. Na hora que o Eren falam que ele pode ter sua última palavra, e ele chama a Mikasa e a Mikasa aparece, é muito bonito, é muito bem feito. Eu gosto muito de como eles continuam com a animação, trabalhando bem a parte deles voando pelo ar como se fosse um balé aéreo, onde você tem uma violência e uma explosão, mas quando a Mikasa voa, ela joga aquelas bombas, e você vê que vem em câmera lenta, como se fosse realmente um balé no ar. Eu acho lindo. Toda parte da invasão da ilha, do começo, que é uma grande... Você vai se preparando muito bem, vai criando o perigo das pessoas da ilha, até no final, onde aparece o Armin como um titã colossal, é muito interessante, é uma sequência muito boa, e esse começo, esse episódio é muito bom, e a partir daí, quando eles voltam pra ilha, aí começa o começo do fim, porque aí o anime começa a ficar ruim, mas antes de ficar ruim, tem uma boa virada, que é a conexão de tudo. Muita gente não gosta dessa parte, e eu não gosto muito de como eles foram desenvolvidos, mas aí entra um outro ponto positivo, que é a ideia que é boa, que é por que o Eren chegou naquele ponto, que seria a grande virada de ele conseguir ver tudo. Ele sabia que o que ele tinha que fazer, o que ele tinha que sacrificar para chegar até aquele ponto. Quando você vê o conceito inicial, como é apresentado no episódio de uma forma bem ficção científica, eu gosto bastante. O problema é como ele desenvolve. O autor teve uma ideia muito boa que não soube desenvolver. Então a partir daí ficou perdido e ficou meio forçado. E aí estragou o final da obra como um todo. Mas o conceito em si eu também acho muito interessante. Já que eu mencionei essa sequência da grande revelação e também mencionei a parte da invasão da ilha, eu queria destacar mais um ponto que eu acho muito positivo, que é a animação. A animação como um todo tinha aqui no Kyojin me agrada muito. Tanto a parte da violência, que eles conseguem fazer de uma forma que não fica completamente agressivo, ao mesmo tempo que ele consegue passar sua mensagem. A animação, ela não só é boa se ela for bonita ou limpa. Uma animação é boa quando ela consegue destacar bem a história que ele tinha que contar. E pra mim a animação tem grandes momentos, como a sequência das pessoas levando um bebê pra fora para não cair do penhasco. Mas ao mesmo tempo que tá tirando do penhasco pra sua morte, tem a sequência dos titãs colossaram chegando. A parte final é muito ruim, mas essa sequência é uma linguagem muito boa, que é tentando salvar a esperança, mas tentando salvar ela, está levando ela para sua morte. É uma sequência muito boa, muito bem feita, de uma animação que combina muito bem. Não é uma sequência que ela simplesmente muito polida, mas ela é boa porque a animação tem que ser condizente com a história, e a animação em si ela é muito boa, inclusive nesses episódios finais, onde tem muitos dos titãs, é muito fluida, é muito bem feita, é muito bem trabalhada, infelizmente é estragada pela história, mas a animação em si é fantástica, com momentos de vibrar na cadeira, como o Shingeki no Kyojin sempre foi. Você não vibra tanto porque você tá tão bravo e tão decepcionado com todo o caminho que o mangá foi, e o anime também, que você acaba largando mão, mas a animação é muito boa, e além da animação ser muito boa, a gente chega em outro ponto positivo, que seria a parte da abertura e encerramento. A abertura e encerramento aqui no Kyojin sempre foi muito marcante, e nesse arco final não foi diferente. Foi uma abertura muito empolgante, uma abertura muito boa, que meio que mostra o estrondo das pessoas que estão chegando. E o encerramento, ele tem uma tranquilidade até meio surpreendente pra Shingeki no Kyojin. Eu gosto muito dos dois, como eles conversam e como funciona muito bem. E o último ponto positivo desse arco final seria a sequência final. Porque pra quem não lembra, quando termina o anime de Shingeki no Kyojin, tem os créditos lançando. E esses créditos passando mostram o que aconteceu no mundo depois do Eren. Depois que o Eren saiu, era pro mundo ter entrado em paz. Mas não foi isso que aconteceu. O Eren morrer fez com que um novo grupo de revolucionários aparecessem e meio que fossem crescendo. E você vai vendo o que tá acontecendo ao longo
longo do tempo. O mundo vai evoluindo, a tecnologia vai evoluindo, mas obviamente com a tecnologia evoluindo, o mundo acaba caindo num ciclo de guerra. E esse ciclo de guerra faz com que o mundo inteiro se desapareça. E depois de desaparecer, aparece um menino e um cachorro chegando numa caverna, mostrando que mais uma vez vai começar um novo era dos Titãs, provavelmente. Então, é muito legal, porque Shingeki no Kyojin ele chega num ponto principal que é, não importa o que aconteça, o mundo sempre vai cair em guerra. E isso é uma coisa que os filósofos falam desde sempre, e as pessoas falam desde sempre, estudiosos, que seria, a gente sempre vive em conflito. Pode ser um conflito menor ou pode ser um conflito maior, mas a gente sempre vive conflitos. Na época da humanidade, nos momentos mais calmos, nos momentos que parecia que tá tudo bem, sempre alguém vai aparecer e isso vai gerar uma guerra. Tanto que hoje a guerra é de outra forma, mas existe guerra, tá tendo guerra. Eu acho que é uma mensagem muito forte, muito poderosa, porque Shingeki no Kyojin, ele poderia ter acabado de uma forma que não iria condizer com o mangá, pelo menos na sua mensagem principal, que é, no fim das contas, a gente pode viver em paz. Não, essa nunca foi a ideia e nunca foi a mensagem de Shingeki no Kyojin. Na verdade, a deles é a oposta, é pra mostrar como que sempre a gente vai acabar em guerra. E esse ciclo do ódio. Então eu amo esse final, essa parte dos créditos subindo. Só que, de novo, o problema é antes disso. O problema é como eles trabalham o antes disso. Antes desse crédito mostrar a desgraça, você mostra, por exemplo, a Mikasa chegando lá e vendo o túmulo do Eren, algo que é largado fora. A Mikasa matando o Eren e beijando a cabeça dele. Você tem toda a sequência final que tem alguns discursos sobre como transforma o Eren no vilão, que é muito ruim. Então no final é o seguinte, eu achei esses pontos positivos. Eu acho que o arco final tem coisas positivas, porque Shingeki no Kyojin trabalha o arco de modo que tem coisas positivas, mas o arco final como um todo é muito ruim. Como eu falei, eu achei coisas positivas, mas revendo para poder fazer esse vídeo, anotando os pontos positivos, mostra como ainda é muito pouco, cara, grande problema que tem, que seria como transforma o Eren no vilão, e transforma o Eren no vilão não de uma forma como ele não é o vilão, ele é o vilão, mas como vai transformando é um problema, e cada vez que ele vai chegando, vão tentando desenvolver mais ele, você vê que o autor não sabia como trabalhar. Então a partir daí, Shingeki no Kyojin tem vários discursos que não são interessantes, não são bem trabalhados, mas eu não vou entrar nesse ponto aqui, porque eu já fiz um vídeo falando sobre o final de Shingeki no Kyojin, porque eu não gostei, e aqui é mais para deixar coisas positivas. Então esses são os pontos positivos que eu achei na obra. Comenta aqui embaixo qual outros pontos você gosta do arco final de Shingeki no Kyojin e que ninguém comenta. Curte pra fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que acha de Shingeki no Kyojin? Você gosta do mangá como um todo ou o final estragou a obra pra você? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.